seguro alugar imóvel direto com o proprietário? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Para dar continuidade à nossa série especial sobre locação de imóvel, o nosso convidado é Marcel de Toledo, ele que já atua como advogado no ramo imobiliário. Já teve sua própria imobiliária, já foi corretor de imóvel e hoje é diretor de marketing digital do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Fabi. Marcel, afinal, é seguro alugar um imóvel direto com o proprietário? Bem, o que eu vou falar aqui tem como foco alertar os inquilinos, né? Não que essa fala que eu vou dizer aqui não funcione, não sirva para locadores, ou seja, para os proprietários, mas o intuito maior é explicar melhor os riscos para o inquilino. Vamos lá. Tem a questão do curto prazo, dos riscos do curto prazo e do longo prazo. Sim. Do curto prazo, qual é o problema? É você estar alugando um imóvel residencial, no caso, né? Aonde esse locador, ou seja, esse proprietário, não é ele. Ou seja, você pode estar tratando com um estelionatário ou com um familiar que tomou posse de um imóvel. O que é um familiar que tomou posse de um imóvel? Então, por exemplo, é um tio que pegou a posse de um imóvel do irmão, esse irmão emprestou o imóvel verbalmente e tudo mais, ele foi lá e alugou, sem autorização. Isso também é um risco, é muito arriscado, né? Então, é muito comum na locação de temporada, tem altos riscos a locação de temporada, de você locar por estelionatários, porque geralmente na temporada você paga antecipado. Na locação residencial, qual é o problema? Você também estar alugando e com caução, né? Então, às vezes você faz a caução, às vezes assina um contrato simples, e aí quando você descobre que, infelizmente, aquele imóvel, ele pode até existir, né, tal, mas ele não é o verdadeiro proprietário, né? E a longo prazo, o que é o grande problema? Muitos proprietários, eles acabam fazendo as leis próprias deles, né? Sim. Então, você no começo, você está achando que está fazendo um ótimo negócio, alugando direto, sem burocracia, mais rápido, esse locador, esse proprietário está lá prestativo, você na locação, no começo, papapá, passou alguns meses, começam os defeitos a aparecerem, principalmente infiltração, parte elétrica, e o locador, ele chega assim e fala assim, problema seu. Essa era uma pergunta até. O que acontece, né? Como que fica quando o imóvel apresenta algum problema no decorrer dessa locação, se não tem a intermediação de uma imobiliária? Então, aí o locador, você acaba ficando na mão do locador, né? Do proprietário, né? O que ele decidir, infelizmente, decidido. Quando tem uma imobiliária envolvida, ela pressiona, né? Além de, não é só, por incrível que pareça, ela pressiona o locador. Esse é o trabalho dela, né? Sim. Então ela verifica um problema, vê que esse problema, quem tem que arrumar é o locador, o proprietário. Então, e ele começa a pressionar, a imobiliária começa a pressionar. Inclusive, eu já vi até de pessoas, amigos meus, já ouvi histórias, amigos meus, falaram assim, eu não alugo mais com imobiliária, a imobiliária me atormenta, é uma tomada, Aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, né? Ou seja, aí por quê? Ele falou, não, eu não tenho que ficar arrumando coisa de inquilino. Eu vi isso de amigo, de pessoas instruídas. Imagina no mundo paralelo aí, né? Sim. Então a gente, inclusive, quando a gente administra,
A gente ouviu muito de locador, de proprietário, falar assim, mas você trabalha para quem? Para o inquilino ou para mim? Né? Eles falam, não, a gente trabalha assim, na nossa imobiliária, a gente explicava, olha, a gente trabalha para os dois são clientes, tanto o inquilino quanto o proprietário, os dois são clientes. Óbvio que às vezes a gente acabava ouvindo o não do locador, do proprietário, e tinha que falar o não para o inquilino, com o risco desse inquilino, e mesmo sem instruindo o locador, o proprietário, falando, olha, ele pode ingressar com ação, ele pode desocupar o imóvel, ele pode te cobrar indenização, tudo pode acontecer, né? Então, eu estou com o e-mail aqui, tem provas, isso aqui o senhor que precisa arrumar, o senhor proprietário, o senhor precisa arrumar isso aqui, é sua obrigação, e não adianta, ele se recusa a arrumar aquele determinado problema. E aí, a imobiliária não tem muito o que fazer, né? Mas, por exemplo, eu fiquei, agora que eu estou acompanhando os comentários do YouTube, eu estou impressionado a quantidade de problemas, e todos, assim, 95% das vezes que eu leio, geralmente são locações diretas. Sim. Muito raro ter uma imobiliária, tem as imobiliárias no meio das reclamações, mas é uma estatística, uma porcentagem muito pequena, né? Sim. E na possível falta de um pagamento envolvendo dinheiro, né? Como que fica quando não tem a imobiliária envolvida, quando a locação é direta? O locador ele precisa buscar um advogado, se for o caso de despejo, não tem como, tem que procurar um advogado e entrar com o despejo. E o pior, assim, para o inquilino também eu vejo como um lado negativo, tá? Porque geralmente esse proprietário ele vai procurar advogados que às vezes não são especialistas no ramo imobiliário, e o intuito deles é seguir o processo, às vezes até o final, Sim. Né? E na imobiliária não. A imobiliária se aparecer qualquer negociação no meio, ela quer resolver, né? Muito diferente do advogado. O advogado que foi contratado pelo locador, pelo proprietário, às vezes ele quer o contrário. Quanto mais tempo fica no imóvel, mais honorários ele vai receber, entende? E na administradora não é assim. Ela vai receber, né? Porque a causa, no caso do advogado, ele vai aumentando o débito, e aí automaticamente ele recebe uma porcentagem desse débito, né? Enquanto na administradora ela não recebe essa porcentagem, né? O acordo geralmente das imobiliárias é uma parte do valor do aluguel, e se tiver o despejo ela não ganha nada em cima de honorários, né? Então, o que ela faz? Ela quer negociar da mais rápido possível para o inquilino ou desocupar o imóvel ou fazer uma negociação, porque ela também tem interesse que o inquilino continue, né? Sim. Ela tem esse interesse. Às vezes é diferente do caso do advogado. Então, a administração, para ambas as partes, na minha opinião, é muito importante, tanto para o inquilino quanto para o locador proprietário, né? Sim. E nos casos que tenha como garantia locatícia a caução, e o proprietário gastou o dinheiro da caução, como que fica se também não há uma imobiliária intermediando? Na realidade, é o que eu mais ouço, até nesses comentários, referente à caução. Acaba virando moeda de troca. O inquilino começa a reclamar, né? E reclamar do imóvel, de algum problema, e ele falou, aí o inquilino começa a ameaçar que vai desocupar. Aí o locador ele chega e fala, tá bom, pode desocupar, eu vou ficar com a sua caução inteira. Né? E eu ouço muito nos comentários esse tipo de coisa. E isso, para mim, foge completamente do normal, né? Numa administradora, isso não vai acontecer, né? A administradora vai... porque o inquilino, quando existe uma quebra de contrato, né? Se, de repente, o
o locador, ele começa a se recusar a fazer determinadas manutenções do imóvel que é por conta dele, que é ele que tem que fazer, e o locatário, ou seja, o inquilino, chega e fala, eu vou desocupar porque você não está arrumando aquele determinado... Ele pode desocupar sem pagar multa, sem pagar nada, e se tiver calção, ele tem que reaver a calção. Pode ser até que não seja na integralidade, porque às vezes fica devendo um pouco de aluguel nessa saída, e ele devolve, faz esse locador, uma administradora, o que ela faria? Faz o cálculo e fala, ó, estou te devolvendo, ok, pode desocupar, estou te devolvendo a calção e ponto final. Né? Porque o locador está se recusando, não posso fazer nada, me desculpa, ele não está se recusando a consertar essa filtração, essa parte elétrica, alguma coisa que o inquilino está... Então, ou seja... É uma quebra, quando o locador se recusa a fazer determinadas obras, que é por conta dele, é quebra de contrato. O inquilino pode desocupar, né? Alguns inquilinos ficam, mas não dá para obrigar ele a fazer determinadas obras? Dá, mas é uma ação complexa que não compensa, né? Vale a pena, infelizmente, na minha concepção, que por inquilino, o que sobra, infelizmente, é desocupar o imóvel e depois entrar no juizado especial e pedir indenização por mudança ou por quebra de contrato. Quem sabe o juiz até falou, essa quebra de contrato vale para os dois, vale tanto para o locador como para o inquilino como para o proprietário, né? Então, o inquilino tem que ser indenizado do caminhão, da multa, né, por quebra de contrato e sucessivamente. Sim. E isso... na locação direta, tudo fica mais complexo, mais complicado, né, do que na administração. Por isso que é importante, né, ter uma imobiliária intermediando a locação. Ela tem experiência, ela vai dar um suporte, uma segurança jurídica para ambas as partes, né, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Exatamente. A gente já gravou um vídeo que fala da importância da imobiliária na locação de imóveis residencial. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para quem perdeu, acompanhar. É legal, legal. Marcel, alugar direto com o proprietário sai mais barato, como muita gente acha? Olha, particularmente, acho que se tem algum benefício nesse sentido, é muito baixo. Por quê? Geralmente, eu vou falar de São Paulo, tá? Não vou falar de outros estados, outras cidades, porque aqui a administração de uma locação geralmente gira em torno de 6% a 10%. Então, por exemplo, vamos supor que o proprietário alugue por R$1.000, né? Ele vai ter que pagar para essa administradora R$80. Então, será que o locador vai conseguir, por exemplo, ele vai alugar mais caro porque tem uma administradora? Acho que não. Ele só está querendo essa prestação de serviço, essa dor de cabeça a menos, né? Mas como ele disse, tem proprietários que não querem administração justamente porque a administração perturba ela no decorrer da locação. Né? Porque o inquilino fala, olha, quebrou isso, quebrou aquilo, e é por conta do locador, e a imobiliária ela tem a função de tentar resolver o problema, e aí os locadores falam, não, eu não tenho que pagar isso, não tenho que pagar aquilo, e blá, blá, blá. E, infelizmente, não é assim que funciona. Né? Tem as obrigações do locatário, ou seja, do inquilino, tem as obrigações do locador, ou seja, do proprietário. Ambos têm obrigações que estão no artigo, até para simplificar, estão no artigo 22 e 23 da Lei 8.245, a Lei do Inquilinato. Sim. Quem quiser pode entrar no Google, faz essa pesquisa, encontra esses dois artigos, lá você vai ter um descritivo relativamente fácil de entender de que é obrigação do quê, né? E que em breve vai entrar vídeos falando sobre esse assunto, né? Sobre as obrigações do inquilino e do proprietário. Vai entrar um vídeo falando aqui no nosso canal sobre essas obrigações. Legal. Marcel, esse foi nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada. Nada, Fabi.
Saiba que aqui no portal só atuam imobiliárias e corretores credenciados pelo Cresce, ou seja, são profissionais com experiência para fazer a intermediação da locação imobiliária. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que pode virar um novo vídeo. Obrigada, Marcel. Até a próxima. Obrigado, Fabi. Até o próximo vídeo.